Bom, galera, no Cena News de hoje nos deram a difícil missão de escolher os 10 maiores filmes de todos os tempos. E ó, Patrick, essas listas sempre dão muita polêmica, hein? É verdade, sempre dá confusão, sempre algum grande filme fica de fora. E pra gente não cometer nenhuma injustiça, a gente escolheu os 10 filmes essenciais pra todo amante do cinema. E esse realmente vocês não podem perder, é muito importante. É verdade. Então, vamos deixar de papo e vamos assistir. Vamos lá! Começamos por Taxi Driver, que conta a história de um taxista solitário que vaga pelas noites da cidade buscando algo para ocupá-lo. O filme consagrou o diretor Martin Scorsese, que na época era apenas uma revelação na indústria cinematográfica. Mas o ponto alto desse filme fica para a atuação de Robert De Niro. O ator passou um mês dirigindo um táxi 12 horas por dia para encarnar o personagem. O filme recebeu 4 indicações ao Oscar e levou o Palma de Ouro no Festival de Cannes. Agora é a vez de O Acossado, de Jean-Luc Godard. O filme, além de um marco para o cinema, foi um verdadeiro divisor de águas para as narrativas modernas. A obra de Godard foi uma das mais comentadas de todos os tempos e um dos primeiros da Nouvelle Vague. Com toda certeza, O Acossado foi um dos filmes mais revolucionários e influentes da história do cinema. O diretor Sergei Eisenstein não poderia ficar de fora com o magnífico Encoraçado Potemkin, que conta a história de marinheiros de um navio do czar que se rebelam contra a tirania de seus comandantes e assumem o controle do Potemkin. O filme foi rodado em 1925, no auge do cinema mudo. A ideologia do realizador está presente em cada fotograma. Eisenstein era um artista, além de ser um revolucionário, e por isso o filme é aclamado até hoje. Esse é mais um filme obrigatório para qualquer cinéfilo, por ser um dos pioneiros da montagem cinematográfica. Se existe um filme que se tornou peça do imaginário coletivo, esse filme é Casablanca. Dirigido pelo húngaro naturalizado americano Michael Curtiz, o filme se passa em plena Segunda Guerra Mundial e mostra o relacionamento de duas pessoas que conseguem viver um romance intenso e inesquecível em Paris. O pano de fundo para a paixão vivida pelos protagonistas não poderia ser mais tenebroso, com os estrondosos canhões nazistas que invadiam a França. Casablanca ganhou o Oscar de melhor filme, direção e roteiro, e é considerado pela maioria dos críticos o maior clássico de Hollywood. All right, Major, you asked for it. Agora vamos falar de Era Uma Vez em Tóquio. Trata-se da obra mais conhecida do diretor japonês Yasujiro Ozu. Indiscutivelmente um dos maiores cineastas do século XX. Muitos consideram este o maior filme de todos os tempos. No enredo, o espectador acompanha a saga do casal de idosos que moram numa vila rural no interior do Japão com a sua filha caçula e decidem então visitar os outros filhos adultos e independentes na capital Tóquio. O filme não é apenas uma obra-prima do cinema. Trata-se de um legítimo tratado cinematográfico sobre as consequências cruéis do envelhecimento. Bom, chegamos na metade da nossa relação de filmes e como foi difícil montar essa lista. É verdade, muita coisa boa ficou de fora. A gente perdeu algumas horas aqui discutindo, um queria um filme, outro queria outro, mas chegamos num consenso e vamos assistir os 5 primeiros. Vamos lá! E nessa lista não poderia faltar um clássico de Alfred Hitchcock. Um Corpo que Cai aborda a história de um policial aposentado que sente medo de altura. A arte de Hitchcock consiste em fazer desse enredo romanesco e pouco provável um grande ensaio sobre o amor humano. Um Corpo que Cai recebeu muitas críticas contraditórias quando foi lançado, mas ganhou muito prestígio e reconhecimento com o passar do tempo. O filme é considerado pelo próprio diretor britânico como sua obra mais pessoal, e por nós, uma obra-prima. 8,5 é um filme autobiográfico com muitas cenas retiradas da vida do próprio diretor Federico Fellini. Segundo o próprio, algumas cenas foram concebidas através de seus sonhos. O título é uma referência ao número de filmes que o diretor já havia rodado, sendo que o meio refere-se ao seu episódio de um filme composto por vários outros diretores. Fellini chegou ao auge da sua carreira com esse filme e arrematou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Te l'avevo detto che l'avresti
avresti fatto il film! A ficção científica também está presente com o inesquecível 2001, Uma Odisseia no Espaço. O filme é um marco do cinema em muitos aspectos: visual, artístico, filosófico, cinematográfico, publicitário, sociológico e por aí vai. Para muitos críticos, é considerado um dos melhores filmes de ficção científica de todos os tempos. E sua fama não é à toa. Uma Odisseia no Espaço foi escrito, dirigido e produzido durante 5 longos anos por Stanley Kubrick. O artista foi uma influência para os mais famosos diretores dos dias de hoje, entre eles Martin Scorsese e Steven Spielberg. Em 1972, surgia um filme baseado num famoso best-seller da época escrito por Mario Puzo, O Poderoso Chefão. O filme teve a produção marcada por desentendimentos entre o diretor e os produtores, realizado despretensiosamente pela Paramount, que não tinha ideia do impacto que esse filme ia ter na época, na década e na história do cinema. Quem assumiu a frente do projeto foi o diretor Francis Ford Coppola, que com apenas 33 anos e pouquíssimos filmes no currículo, mostrou ter competência suficiente para levar a produção da Paramount não só à frente, mas também escrever o seu nome na história do cinema como um dos filmes mais completos já feitos. O enredo conta a história da saga da família Corleone e tem Marlon Brando vivendo seu protagonista. O ator teve uma das melhores performances da história de Hollywood. O modo delicado como ele expõe o personagem é algo simplesmente fantástico, uma aula de interpretação. And if by chance an honest man like yourself should make enemies, then he would become my enemies. And then they will fear you. Violento e realista, O Poderoso Chefão é um perfeito retrato de como a máfia podia ser boa e cruel ao mesmo tempo. Cheio de significado, mortes e personagens marcantes, é absolutamente impossível desgrudar os olhos da tela por um segundo sequer. Contando a história da ascensão de um mito da imprensa americana, que de garoto pobre no interior se tornou magnata de um império dos meios de comunicação, o filme Cidadão Kane encabeça a nossa lista de filmes indispensáveis e espetaculares. Esse foi o primeiro longa-metragem dirigido por Orson Welles, considerado um rapaz prodígio na época, já que tinha conquistado fama com suas peças de teatro e narrações da rádio. Charles Foster Kane is... Cidadão Kane se tornou um marco devido às inovações, sobretudo nas técnicas narrativas e nos enquadramentos cinematográficos. O filme começa com o protagonista já morto, mudando a cronologia dos fatos, e a cenografia, pela primeira vez, mostra o teto dos ambientes. A montagem tem ritmo alucinante, suas idas e vindas lembram o funcionamento da mente humana, sempre buscando conexões. Cidadão Kane é, sobretudo, a demonstração de que a história de vida de um ser humano é um legado rico demais para ser compreendido de maneira sintética após a apuração de algumas versões dos fatos. Os altos e baixos da carreira do próprio Orson Welles são prova disso. Não duvidem, daqui a 1000 anos ainda haverá fascínio e argumentos polêmicos sobre uma das mais impactantes obras artísticas de todos os tempos: o filme Cidadão Kane. Bom, gente, chegamos ao final dos 10 filmes essenciais. Essa briga pelo primeiro lugar foi mais acirrada ainda, porque eu queria O Poderoso Chefão. E eu, Cidadão Kane. Mas eu acabei cedendo aos argumentos dele. Realmente, Cidadão Kane é uma referência para quase todos os diretores até hoje, né, Jorge? É verdade. A gente, é claro, não consegue agradar todo mundo, mas os filmes que a gente escolheu, com certeza é de muita referência para muito estudo e muitos diretores. É verdade. Vocês não podem deixar de assistir essa lista. Espero que vocês tenham gostado. Cena News fica por aqui, e se vocês quiserem também mandar um tema pra gente, é só procurar aqui o Cena na web, mandar uma sugestão que a gente pode fazer um Cena News com o tema de vocês. É isso aí, um abraço. Valeu!